Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existe uma passagem que traz uma certa dificuldade para o leitor, e essa passagem é o último versículo do capítulo 3 de Romanos. Isto porque existe uma espécie de consenso religioso de que a lei, dada por intermédio de Moisés, seria uma espécie de manual de como viver, como você deve viver para merecer ganhar a salvação. O que nem todos percebem é que a lei é como uma placa de contramão. Ela indica que você está na direção errada, mas não tem qualquer poder de manobrar aquele seu enorme caminhão que está entalado numa rua estreita. Então eu selecionei alguns comentários de autores que explicam esta passagem, o último versículo desse capítulo de Romanos, de uma maneira muito clara, e mostrando o papel da lei e da fé na salvação do homem. Como alguém disse, afirmar que Paulo estaria anulando a lei por causa da fé seria o mesmo que, abre aspas, a semeadura de um campo demonstrar que o arado foi usado em vão, fecha aspas, essa frase de F.W. Grant. Então vamos às frases que eu selecionei. Primeira, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aí termina o capítulo dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Isso tudo que eu li foi Romanos 3, do versículo 19 a 31. Suprimi algumas partes para ficar mais breve. Vamos ao primeiro comentário de um autor. Abre aspas. Nunca a lei foi tão honrada e estabelecida quanto na morte de Cristo. O Evangelho honra a lei por permitir que ela faça o seu trabalho de despertar o conhecimento do pecado. Então, o Evangelho entra em cena e faz aquilo que a lei nunca era para fazer. O Evangelho traz a justificação completa ao crente em Jesus. Fecha aspas, do autor F. B. Hall, com H. Uma outra frase, abre aspas, a lei exige total obediência. A pena pela quebra da lei deve ser paga, e a pena é a morte. Se um transgressor da lei pagar a pena, ele estará perdido eternamente, porque terá morrido. O Evangelho mostra como Cristo morreu para pagar a pena da lei que foi transgredida. Ele não tratou a lei como algo a ser ignorado, ele pagou completamente a dívida. Agora, qualquer um que tenha transgredido a lei pode se beneficiar do fato de que Cristo pagou a pena em seu lugar. Assim, o Evangelho da salvação pela fé honra a lei ao insistir que as suas demandas sejam total e completamente atendidas. Fecha aspas, essa frase foi de William MacDonald. Um outro autor escreve assim, abre aspas, a fé estabelece a lei. Ela coloca a lei em seu devido lugar e concede a ela toda a sua força, considerando-a em sua absoluta severidade, justiça e inflexibilidade. Reconhece totalmente o seu ministério da morte, como explica 2 Coríntios 3,7, o seu ministério da condenação, como fala em 2 Coríntios 3,9, que ela condena e não poderá justificar o pecador. Portanto, a fé não pode imputar à lei o ministério da vida, 2 Coríntios 3,6, o ministério da justiça, 2 Coríntios 3,9, pois esses ministérios não são pela lei de Deus, mas pela graça de Deus. 2 Coríntios 3, 1 e também até o versículo 18. Essa frase, fecha aspas, aí foi de L. M. Grant. Mais uma frase de um outro autor, abre aspas. Seria isso a anulação da lei como princípio? Muito pelo contrário. A lei nunca teve o papel que tem o Evangelho, que é proposto para a fé. Quer alguém olhe para o pecador que está completamente condenado sob a lei, quer olhe para Cristo, feito maldição na cruz. Por outro lado, aqueles que querem considerar os cristãos como estando sob a lei, para a regra desta,
não enfraquecer a autoridade deles, ensinando-os a esperar por salvação, ao mesmo tempo em que fracassam em atender às exigências da mesma lei, esses são os que não estão estabelecendo a lei, mas anulando-a. Fecha aspas, isso aí quem disse foi William Kelly. Mais uma passagem, mais um autor escreve assim, abre aspas, aqueles que afirmam que ainda estamos sob a lei, a tornam nula, pois ela amaldiçoa os que se encontram sob ela, já que não aguardam. Aqueles que estavam antes sob a lei precisaram ser redimidos da sua maldição pela morte de Jesus. Sendo assim, se as Escrituras nos colocam sob a lei novamente, então seria preciso que Jesus morresse outra vez para nos redimir da maldição da lei. Veja Gálatas 3, 10 a 13 e Gálatas 4, de 4 a 5. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, escreve em Romanos 3, 31. Jesus é revelado aos olhos da fé, levando a maldição da lei transgredida no lugar daqueles que se encontravam sob ela. Se isto não estabelece as reivindicações da lei de Deus, o que mais poderia fazê-lo? Mas se fôssemos novamente colocados sob a lei, debaixo da lei, então as suas reivindicações teriam que ser novamente estabelecidas, ou ela seria tornada nula. Fecha aspas, escreve Charles Stanley. Mas um autor escreve assim, abre aspas, será que a fé anulou a autoridade da lei? De maneira nenhuma. A fé estabeleceu completamente a autoridade da lei, mas fez com que o homem participasse da justiça divina ao mesmo tempo que reconhecia sua justa e total condenação pela lei como estando debaixo dela. A condenação que fez com que outra justiça fosse necessária, já que, de acordo com a lei, o homem não tinha justiça alguma de si mesmo. A lei exigia justiça, mas ela apontava que havia pecado ali. Se a justiça que ela demandava não tivesse sido necessária, ao falhar em produzir tal justiça no homem, não haveria necessidade de outra justiça. Mas a lei afirmou não haver, a lei afirmou haver tal necessidade, e também que era válida a condenação do homem debaixo da lei, ao fazer com que o crente participasse dessa outra justiça que é de Deus. Aquilo que a lei demandava, ela não podia dar. E até mesmo por ela ter demandado isso, o homem falhou em produzir tal justiça. Se a lei lhe tivesse concedido tal justiça, a obrigação teria sido anulada. Deus age em graça, quando a obrigatoriedade da lei é totalmente mantida na condenação. Ele concede justiça, pois ela deve ser possuída. A justiça deve ser possuída. Ele não anula a obrigação da lei, segundo a qual o homem está totalmente condenado, mas ao mesmo tempo em que reconhece e afirma a justiça dessa condenação, Deus glorifica a si mesmo em graça, ao garantir ao homem uma justiça que é divina, quando este homem, nele não tem qualquer justiça humana para ser apresentada a Deus em conexão com a obrigação imposta sobre o homem pela lei. Nada jamais deu tanta sanção divina à lei como fez a morte de Cristo, que levou sua maldição, a maldição da lei, mas não nos deixou debaixo dela. Portanto, a lei não anula, a fé, melhor dizendo, a fé não anula a lei. A fé estabelece a sua autoridade completamente. Ela mostra o homem condenado justamente debaixo da lei e mantém a autoridade da lei nessa condenação, pois considera que todos os que estão debaixo da lei estão sob maldição. Você irá reparar que o que é distintamente apresentado até o final do capítulo 3 de Romanos é o sangue de Cristo sendo aplicado aos pecados do velho homem, fazendo do perdão algo justo e tornando o crente livre de seus pecados, já que estes foram purificados pelo sangue de Cristo. Isto atende à culpa do velho homem completamente, como explica John Nelson Darby nesta outra passagem. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.